Muito caro. Você Ficou achou que muito caro. ficou Dobrou. mas mais caro do que no Brasil Sim, sim, sim. e você já compra importado. Isso pode acontecer porque o fornecedor, quando te vende, aqui, o fornecedor brasileiro, às vezes ele já está de um tamanho tão grande, que ele já está fazendo isso há tanto tempo, que ele já está conseguindo trazer, mesmo a peça sendo pequenininha, às vezes tipo meio container compartilhado daquilo. Então ele já está trazendo muito volume. E na importação, quanto maior a quantidade de mercadoria, quanto maior o volume, menor o seu custo unitário. É ganho de escala. Importação é ganho de escala. Então, você começa pequeno comprando pouco, até o fornecedor, se você reparar no Alibaba, o fornecedor ele vai ter um preço para 500 peças, ele vai ter um preço menor para 1.000 peças, ele vai ter um preço maior um pouco para 200, e lá, como é revenda B2B, para pessoa jurídica, né, de empresa para empresa, eles não vendem, é raríssimo você encontrar fornecedor que vende pouca quantidade, eles querem vender muito, eles realmente não estão focados na pessoa física, eles estão focados nas empresas. Então, eles querem vender volume e vão baixando o valor unitário. A mesma coisa no processo de importação. Você tem custos como armazenagem, transporte rodoviário, que é o transporte que vai do porto ou do aeroporto até a sua empresa, que são custos altos que precisam ser diluídos. Quando você traz pouco, você paga muito. Então, por isso que, assim, mesmo vendo no Alibaba, você falou, não vale a pena importar porque está caro para mim. Ou eu estou pagando igual, ou estou pagando até um pouco mais do que eu já estou pagando no Brasil sem me apurrinhar. É isso mesmo. Não tem, apesar de eu trabalhar por importação, de eu ser despachante aduaneira, não tem por que você trazer um produto importado e ter toda uma dor de cabeça se o produto no Brasil está mais barato. Mas se você quer crescer a sua empresa, a importação faz parte do seu negócio, como é o seu caso, em algum momento você vai ter que começar, você vai ter que fazer esse projeto piloto para começar a trazer isso para dentro da sua empresa como um braço, como um negócio. Só que o diferencial vai ser você escolher muito bem o produto. Porque vamos dizer que você escolhe uma novidade, uma coisa que ninguém está fazendo. Ninguém ainda está importando aquilo, ou pouquíssimos players estão importando aquilo. E aí você vai ter uma demanda muito grande por aquele produto. Então, a sacada está em o que você vai trazer. Você não vai trazer, como eu te falei, para você pagar mais caro ou para você pagar igual. Mas você pode trazer uma novidade que o mercado ainda não tem. Entende? Agregar alguma coisa nova. Então, isso é um diferencial. O diferencial está aí. E outra dúvida minha seria eu compro, né, de um importador e eu vi, o importador falava para mim, as pranchas vão chegar no mês que vem. Aí não chegava no mês que vem, chegava em 2 meses depois, entendeu? A demora eu percebi que é grande, não tem assim tem uma previsão, mas não tem muita assertividade. Não tem. Não tem na importação simplificada, não tem muita assertividade, às vezes aquele prazo que está ali não é cumprido. E na importação formal, com despachante aduaneiro, normalmente tem, porque a gente dá o prazo real, mas o vendedor quer que você compre, então ele não quer falar notícia ruim para você. Se ele disser para você que você vai ter que esperar 60 dias, você desiste. Mas veja, da China, da Indonésia, desses países distantes para o Brasil, só o tempo de viagem é 45 dias. Só o tempo de viagem do navio. Então, ele nunca vai conseguir te vender em 30. Porque o navio tem que sair do porto lá na origem, no outro país, tem que navegar até o Brasil, já gastou 45 dias. Tem que chegar aqui, ainda passar pela alfândega, despachante aduaneiro, descarregar essa carga, ter todo um trâmite na importação até entregar. Então, o que a gente fala para os nossos clientes normalmente? Esse tipo de fornecedor nesses países,
você contar 60 dias, porque aí você fica tranquilo. 60 dias é o tempo real que pode demorar uma importação dessa, porque pode dar canal verde na alfândega, pode dar canal vermelho. Então, 60 dias é o prazo para você importar com tranquilidade de países, né, longe desse jeito, entendeu? Países mais distantes. Não acredite naquele prazo de 30, porque não, de 40, porque não vai chegar. Não, ele até deu prazo, entendeu? Mas só que é demorado foi mesmo. bem além do prazo que ele falou. É demorado mesmo, mas às vezes eles fazem isso como estratégia de venda, porque quem está nesse ramo, todas as importações dele são demoradas, então ele não tem como, né? Provavelmente pode ter mentido no prazo para não te espantar, digamos tipo assim, para fechar o negócio. Vai chegar em janeiro. Aí chegou em março, abril. Existem, Renan, externalidades que a gente não controla. Por exemplo, uma greve da Receita Federal. Se a Receita Federal tiver em greve, é esperar, porque assim, eles vão fazer uma operação tartaruga para atrasar, porque a intenção deles é atrasar, é o poder de barganha deles, para que o pleito deles, o pedido deles para o governo seja autorizado, eles têm que atrapalhar a vida do importador de alguma forma, a vida do próprio governo federal de alguma forma, porque eles arrecadam os tributos federais. Então, assim, quem está na parte de tributo vai tentar atrasar relatório, arrecadar devagar. E como é que arrecada devagar? Atrapalhando as empresas, no caso da importação. Se as empresas não conseguem liberar as cargas, está tudo atrasado, o recolhimento está atrasado. Então, são formas que têm externalidades, que o nome é esse, que você não controla. A greve é um exemplo, entendeu? Greve de Correios vai atrasar. Empresas privadas não fazem greve, DHL e FedEx, porque se o funcionário fizer, é demitido e é colocado outro no lugar. Mas os órgãos públicos podem ter greves. Um Covid atrasou muito a importação no mundo todo, não tinha navio, os navios ficavam parados nos portos. Parou tudo, né? Parou tudo, não tinha nem container para botar as cargas, os containers estavam presos. Então, são coisas que acontecem. Mas esse prazo você tem que trabalhar sim, entendeu? Se forem países distantes nesse nível, é 60 dias. Aí você já trabalha, esquece, fica tranquilo. Se chegar em 50, maravilha. Mas você já está trabalhando com prazo de 60 dias. Europa é mais ou menos 14 a 20 dias de viagem. Estados Unidos varia aí, sei lá, 12 dias, 20 dias, mas tudo depende também do armador, que é o dono do navio, se esse navio faz transbordo. Navio tem problemas em portos que às vezes atrasam a saída deles. Então, tem muitas variáveis também para o navio, mas de forma geral, 60 dias é tranquilo, porque de 30 a 45, mais ou menos o tempo de navegação no caso de Indonésia, China. Mais alguma coisa que você gostaria de saber? Bastante coisa que eu soube aqui agora. É muita dúvida, né? E tem uma com relação ao custo que você não perguntou, se perguntou, eu não respondi completo, que é bem interessante também, que é o seguinte: se você quiser saber quanto que você vai pagar numa importação, sem contratar um despachante aduaneiro para te fazer a conta, assim, de uma forma rápida, o que você faz? Você pega o valor da mercadoria que está no site, no caso a plataforma foi Alibaba, e você dobra esse valor. Então, se lá a mercadoria custar $4, você coloca $8. É isso que você vai gastar para importar. Muito provavelmente é isso ou perto disso. E na importação formal, a mesma coisa. E quando que você tem vantagem na importação formal? É quando você tem o benefício fiscal. O grande diferencial da importação é o benefício fiscal. Quando você consegue, quer dizer, tem mais benefício, mais diferencial ainda, né? Porque já é cortar os atravessadores em muitos casos, como eu te falei, isso é um benefício. Trazer uma coisa inovadora que ninguém tem, uma grande oportunidade, um produto novo. A customização é outra grande vantagem da importação. E a quarta e maravilhosa vantagem é você, ainda por cima, conseguir algum benefício fiscal
importando, seja ICMS, sejam tributos federais, como foram os exemplos que eu te dei do Mercosul. Então, isso é muito interessante. Então, legal. Isso aí, Renan. Adorei o bate-papo. Eu da mesma forma. Renan, muito obrigada. Então aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem vídeo novo aqui toda semana. E deixa um like para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e a crescer o canal.